Olá, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns ingredientes que podem fazer a diferença entre você obter sucesso em algum preparo ou obter um resultado não tão esperado assim. Então vem comigo que hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre alguns ingredientes. Posso substituir? Não posso substituir? Qual é a melhor maneira de usar esses ingredientes? Vem comigo que você já vai entender quais são eles e o que eu tenho a falar sobre isso. Desde que eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, eu percebi um padrão em um tipo de questionamento e dúvida que algumas pessoas têm nos comentários, que é a seguinte: eu posso substituir determinado ingrediente que você utilizou nesse vídeo por outro similar para substituir aquele ingrediente na preparação? E aí, ao longo dos meses, dos anos, eu reparei que existe um padrão de alguns ingredientes que sempre são mais questionados e que também são cruciais no resultado final dos preparos. São ingredientes que podem fazer a diferença na qualidade do que você está fazendo. Então hoje a gente vai falar sobre 4 ingredientes que a gente utiliza muito na confeitaria e se é possível substituí-los por outra coisa e qual é a melhor forma de utilizá-los também. O primeiro ingrediente que a gente vai citar aqui é um dos mais perguntados, que é o creme de leite. O creme de leite é crucial, principalmente em preparos onde ele aparece bastante, então em cremes, brigadeiros, chantilly, por exemplo. Então o creme de leite vai depender muito do preparo que você está fazendo, se você precisa utilizar um creme de leite com mais gordura ou com menos gordura. Mas em geral, o creme de leite dentro da confeitaria, se tiver um teor maior de gordura, melhor para o resultado final do seu preparo, tanto em termos de cremosidade, quanto em termos de sabor, quanto em termos de textura. Não estamos falando nutricionalmente falando, estamos falando em âmbito profissional dentro da confeitaria. Então, sempre que você puder utilizar um creme de leite com maior teor de gordura, é melhor. Em alguns casos, é obrigatório que se use o creme de leite fresco, por exemplo, que acaba sendo sim um pouco mais caro do que os outros, porém só ele consegue, por exemplo, bater chantilly, fazer a aeração para de repente fazer uma mousse. Então em alguns casos é crucial que se utilize esse, mas em geral sempre utilizar um creme de leite com maior teor de gordura possível, com menos espessantes e emulsificantes possível, para que a gente tenha um produto mais natural com creme de leite de verdade. Até abro um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre creme culinário, que não é creme de leite. Creme culinário é um creme criado para se assemelhar ao creme de leite, que ele tem que ter cor de creme de leite, ele tem que parecer creme de leite, mas ele não é creme de leite. Ele é um creme feito a partir de gordura vegetal e que não tem nenhuma das características que o creme de leite tem. Então o resultado final dos produtos feitos com ele são perceptivelmente piores do que quando você utiliza o creme de leite. Então, a dúvida master do creme de leite: posso substituir o de caixinha pelo de lata, o fresco pelo de lata, o fresco pelo de caixinha? Em geral, você pode substituir quase sempre, a não ser que você precise que o creme seja batido e ganhe aeração, que é o caso, como eu já disse, das mousses, dos chantilly e outros cremes aerados que precisam da aeração proveniente do creme de leite. No restante das receitas você pode sim sempre substituir, lembrando que quanto maior o teor de gordura, mais cremoso, mais saboroso vai ser o resultado final do seu preparo. O segundo ingrediente que a gente vai citar aqui é ainda seguindo o caminho aí dos derivados do leite, que é a manteiga. Outro ingrediente que tem muita dúvida sobre ele. Manteiga, margarina, qual que eu uso? Pode substituir por outra gordura? Vamos lá. A manteiga é uma gordura proveniente do leite. Então, a partir do leite você faz o creme de leite e a partir do creme de leite você faz a manteiga. A margarina, assim como o creme vegetal, é uma gordura criada para se assemelhar à manteiga, para ter sabor e cor de manteiga, mas não é manteiga, não é de origem animal, não é proveniente do leite. É uma gordura feita de outras fontes de gordura e geralmente vegetais. Então, dentro da confeitaria, quando você vai utilizar a margarina para substituir a manteiga, não é uma boa escolha a ser feita. Até falei
Recentemente, aqui no canal sobre isso, fiz um vídeo falando sobre manteiga versus margarina, e aqui a gente vai citar de novo que toda vez que você for utilizar manteiga na confeitaria, utilize realmente manteiga, porque é perceptível a diferença, tanto em textura, quanto em cor, quanto em sabor, quanto em cheiro. Então você vai modificar muito os seus preparos, principalmente nos preparos que levam bastante gordura. Outra coisa que fazem bastante e que por mais que não esteja dentro do preparo, passa um sabor residual muito forte, é quando você usa a margarina para untar a sua mão e enrolar brigadeiro. Isso se reflete muito no sabor final do seu doce, ficando aquele gosto residual de margarina. Então, em geral, na confeitaria, você utiliza manteiga de verdade e, de preferência, sem sal. Se você for precisar adicionar sal no preparo, você adiciona à parte. Porque, como por exemplo, no caso do brigadeiro, se você enrolar o brigadeiro e sua mão estiver untada com gordura, com manteiga, que tem sal, o seu brigadeiro vai ficar levemente salgado e não é o que você quer, a não ser que seja uma proposta muito específica de um doce muito específico. Então, em geral, a manteiga sempre vai prevalecer, a margarina não deve ser usada. Eu sei que a margarina tem um valor muito menor do que a manteiga, mas em termos de qualidade, a manteiga é muito melhor. Em relação a outras gorduras, óleos, você pode substituir, mas você tem que fazer uma análise daquele preparo que você está fazendo. A manteiga, além de entrar como fonte de gordura, untuosidade nos preparos, dependendo do preparo que você está fazendo, ela pode ser fator crucial para a estrutura e consistência do preparo. Então, se for alguma receita, um preparo que não vá fazer diferença a esse ponto estrutural, você pode sim substituir a manteiga por outras gorduras e outros óleos. Porém, você tem que entender esse conceito aí de estrutura. Por exemplo, bolos com manteiga são mais estruturados do que os com óleo, porém ficam um pouco mais firmes com temperaturas mais baixas. Agora, você pode substituir sim por óleo e obter um bolo um pouco mais fofinho, um pouco menos estruturado. Agora, na receita de um buttercream, por exemplo, é crucial que você utilize manteiga, afinal de contas é um creme de manteiga. E por aí vai, basta você analisar a receita e fazer uma coisa muito importante, que é testar. Sempre teste os preparos, crie coisas novas a partir das experiências que você vai fazendo e com base, é claro, em conceitos teóricos e técnicos que a gente aprende, não só tirando da nossa mente. A gente pode ter criatividade, mas sempre utilizar técnicas para a gente saber que caminho a gente está indo e entender o que a gente quer fazer e aonde que a gente quer chegar. E o terceiro ingrediente que a gente vai falar aqui também, que é muito questionado nos comentários, nas mensagens, é o chocolate. Pode substituir um chocolate por outro? Qual chocolate é melhor usar? E aí essa questão é até um pouco mais polêmica, porque a gente tem várias qualidades de chocolate. E aí cabe a quem está trabalhando com esse produto definir qual é o padrão de qualidade e de chocolate que vai utilizar. Mas em geral, principalmente falando de recheio, de bolo, de bombom, de chocolate, de barra, de tudo que envolva chocolate, o interessante é que você utilize um chocolate de qualidade. Por exemplo, o chocolate fracionado é um chocolate que ele é feito com 100% da gordura vegetal, ou seja, ele não tem adição de gordura do cacau, não tem adição da manteiga de cacau. Isso faz com que a qualidade do chocolate caia, entre outros fatores, como a alta adição de açúcar, aromatizantes artificiais com sabor muito presente. Então tudo isso vai fazendo com que a qualidade do seu chocolate caia, tanto em termos de sabor, quanto em textura, quanto em cremosidade. Então, no grosso, sempre interessante a gente utilizar um chocolate de qualidade, um chocolate mesmo, não fracionado, não hidrogenado. E aí dentro do setor chocolates, onde realmente é considerado chocolate pela legislação brasileira, você ainda tem ali as divisões de qualidade. Então temos chocolates feitos com 100% da gordura do cacau, chocolates com uma porcentagem sendo feita de gordura vegetal, alguns não têm aromatizantes artificiais, alguns têm aromatizantes artificiais, alguns têm mais açúcar, outros têm menos açúcar, e aí cabe a você definir qual dessas categorias você vai utilizar. No mais, sempre um chocolate de boa qualidade. A única fatia da confeitaria em que eu realmente utilizo um chocolate fracionado é para fazer camadas de blindagem
em bolos que vão ser cobertos com pasta americana. Em todo o resto, sempre um chocolate na melhor qualidade possível. Não tenha medo de usar bons chocolates e de ensinar os seus clientes a comer bons chocolates. Depois que uma pessoa come um chocolate de qualidade, ela não quer mais voltar a comer do outro. E experiência própria, teste você mesmo. Não tenha medo de usar bons produtos, faça isso através de testes, experimentos, degustações, e aos poucos você vai conseguir obter cada vez mais clientes que entendem e valorizam o produto que você faz. O último tópico que a gente vai falar aqui hoje, o último ingrediente que a gente vai falar aqui hoje, nem é muito ingrediente, mas é uma questão que aparece com frequência em perguntas, em comentários, e a gente vai citar aqui, que são as essências, os aromas, que são artifícios da indústria de alimentos que podem ser muito nossos aliados quando a gente sabe utilizar eles da melhor forma possível. O que acontece hoje em dia é que a gente tem aroma, essência de qualquer sabor que você pode imaginar. E isso acaba facilitando a nossa vida, porém pode nos tornar um pouco preguiçosos também. Isso pode ser ruim porque em excesso isso pode fazer a qualidade dos seus ingredientes cair bastante. Então, utilizar a essência é uma coisa bem-vinda, sim, quando se utiliza com cautela, com cuidado, com bom senso, né? Você não vai fazer, por exemplo, um recheio de morango utilizando apenas essência, corantes e aromatizantes, sendo que a gente consegue fazer uma geleia, a gente consegue fazer um creme, a gente consegue fazer uma pasta com a fruta real, entendeu? É nesse ponto que eu estou pegando. E aí, quando você quer entrar com um aroma de alguma coisa que é um pouco mais difícil de encontrar, ou que encareceria muito aquele produto, por exemplo, a baunilha, é muito mais fácil a gente encontrar extratos e essências e mais barato do que comprar favas? Sim, é verdade. Então, de repente um extrato, ou nesse preparo dessa massa que não vai fazer uma diferença de sabor tão grande, um pouquinho de essência, ok, mas começar a substituir sabores, essência de chocolate, essência de caramelo. Gente, caramelo é derreter açúcar na panela, você tem o caramelo, você consegue usar aquilo para saborizar outras coisas, fazer um caramelo e saborizar um ganache, fazer um caramelo e saborizar um creme de confeiteiro e assim por diante. Então são coisas muito básicas que a gente consegue fazer e trazer o sabor real daquela coisa sem precisar utilizar uma essência ou um aroma artificial. Então, sabendo usar com inteligência e cautela, as essências, os aromas, as pastas saborizantes são muito bem-vindas, porém com cuidado. Inclusive no setor pastas saborizantes, criou-se uma ideia de que pasta saborizante é aquela coisa concentrada. Então, pasta saborizantes de frutas vermelhas. São frutas vermelhas concentradas dentro de um potinho. Cuidado, você tem que ler o rótulo e ver o que tem ali dentro. Às vezes, uma pasta saborizante nada mais é do que uma massa espessa feita com água, gelatina, espessante, corante e essência. Então, você está usando uma essência em formato de gel que daria na mesma de você comprar um tubinho de essência. Então, se você quer uma pasta saborizante de frutas de verdade, tem que estar lá escrito frutas vermelhas concentradas, vai açúcar. Então, tem a fruta ali dentro mesmo ou é só essência? Então, dentro das pastas aromáticas, procura ler o rótulo, ver se aquilo ali é daquilo ali mesmo ou se só é uma pasta com essência que daria na mesma de você comprar uma essência, por exemplo. Então, usando com cuidado, essências e pastas são muito bem-vindas, mas vamos utilizar o sabor das coisas de verdade quando a gente tem eles à mão, principalmente de fácil acesso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente produz aqui nesse canal toda semana, com tanta coisa diferente. Mostra para quem você sabe que também trabalha com confeitaria, que está procurando aprender coisas novas. E aí a gente vai crescendo essa nossa comunidade aqui, isso aqui vai fazendo cada vez mais sentido. Então a gente se vê aqui no YouTube todas as quartas e sábados ao meio-dia, nas redes sociais, toda semana, toda hora, todo dia a dia, a gente se conversa por lá o tempo inteiro e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!